Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico feliz de estar com os irmãos nessa noite, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Fico feliz de mais uma vez poder rever o anjo dessa igreja, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a família, esse ministério, aonde Deus fala conosco todas as vezes que pisamos aqui. Glórias a Deus por isso. Deus colocou algo no meu coração. Quero compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Capítulo de número 19. E verso de número 9. Apocalipse 19 e 9. E nos diz assim: E ele disse-me, escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Vamos poder se assentar dando glórias a Deus. Para falarmos acerca desse livro, do livro do Apocalipse, é bem verdade que eu me recordo que quando ainda jovem, quando tinha por volta dos meus 9 anos de idade, que nós estávamos na escola, chegou um grupo de pessoas entregando um Novo Testamento azulzinho, não sei se alguém lembra, para que pudéssemos fazer uma leitura diariamente. Eu me recordo que quando eu cheguei na minha casa com esse Novo Testamento, minha mãe olhou para mim e disse que eu poderia ler, porém o livro de Apocalipse não era para fazer a leitura, pois existia um mito, e ainda nos dias de hoje existe, de que o livro do Apocalipse deixa as pessoas doidas, que mexe com a cabeça. Mas se nós olharmos para esse livro, nós vemos que ele é o livro que nos fala acerca das coisas de Deus, das coisas que breve irão acontecer. Nos fala acerca de coisas que aconteceram e nos fala acerca de coisas futuras para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a história, para toda a Bíblia por um completo, nós vemos que nós temos o privilégio de enxergar e ver coisas que aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Porque se nós vemos no Antigo Testamento, os profetas não tinham o privilégio de ver como nós vemos. Se olharmos pelo prisma que eles enxergavam, eles olhavam para a nação, viam a situação do povo, viam a decadência do povo de Judá, viam o povo dentro do cativeiro, e olhavam através de uma luneta e conseguiam enxergar o Cristo. Eles conseguiam, através da revelação do Espírito, enxergar, contemplar, ver, falar acerca do nosso Senhor Jesus. Isaías, o livro que já foi lido aqui, nos fala, nos mostra que Isaías profetizou, Isaías como um dos profetas maiores devido à quantidade e o tamanho do livro em que ele escreveu e profetizou. Nós vemos que ele fala, ele narra acerca do Cristo. Ele diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem sequer abrir a sua boca. Veja que a visão que ele está tendo é do Cristo sendo crucificado, levado para a morte, e morte de cruz,
para ser entregue pelas nossas vidas. Então eles tinham a visão do Cristo, eles tinham uma visão do Messias, o libertador do povo, que iria tirar o povo de um jugo em que eles estavam vivendo. E quando nós olhamos também para o livro do profeta Daniel, ou Daniel, nós vemos que Daniel é um dos livros que mais falam acerca da escatologia bíblica no Antigo Testamento. Certa feita, Daniel, ele vai ter uma visão, ele vai ver, vai falar, narrar acerca da estátua do rei. Não temos tempo para falar sobre isso, mas a estátua está falando acerca de reinos que viriam cuidar, tomar conta do povo, que iriam dominar sobre a terra. E veja que escatologicamente, nós vemos Daniel tendo uma visão dos reinos que iriam vir, e está tendo uma visão acerca do reino milenar, o reino de Cristo. Pois a pedra que é cortada do monte, sem o auxílio da mão do homem, e toca no pé da estátua, quebra a estátua, e toma conta, cresce, tudo, está falando acerca do reinado do Cristo. Então Daniel, ele tem visão escatológica. Dentro do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel nada mais é do que o Apocalipse, nada mais é do que a revelação das coisas que iriam acontecer. Mas o interessante é que eles conseguem ver o Cristo até o momento da sua chegada. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos essa página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, olhando para essa página, nós não imaginamos o que acontece ou o que aconteceu. Veja que esse tempo foi o tempo em que Deus cessou a voz profética. Não vai se levantar mais profetas como Jeremias. Não se levanta mais profetas como Ezequiel. Não se levanta mais uma voz profética chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para se voltar ao Senhor, chamando o povo para se voltar a Deus, porque Deus cessou a profecia, Deus calou a boca dos profetas, e o povo vai viver o período interbíblico ou o período negro da história em que Deus está em silêncio. Mas interessante é que Deus estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando. Porque Deus estava em silêncio, mas a história estava dando a sua continuidade. Deus estava em silêncio, mas as coisas estavam acontecendo. O cenário estava sendo preparado para receber, para que o Filho do Deus vivo viesse na terra. Entenda que o silêncio de Deus nas nossas vidas não significa que Ele não está trabalhando. Muitas das vezes nós estamos passando pelo silêncio de Deus, pelo processo de ser trabalhado por Deus. E nós achamos, nos questionamos e perguntamos a Deus aonde Ele está, o que é que está acontecendo, o porquê estamos sozinhos, o porquê estamos no meio do vento, da prova, da luta. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle da situação. Uma coisa é certa, Deus continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, trabalhando no nosso ser, na nossa vida e preparando o melhor para a nossa história. Veja que o povo está passando por esse período, e o caminho foi aberto para o Messias. Nós vamos ver o nascimento de João Batista, nós vamos ver o nascimento de Jesus, nós vamos ver Jesus trilhando a sua vida, e quando faz 30 anos de idade, Jesus vai aparecer no cenário histórico. Entenda que João Batista, ele está batizando com água para arrependimento. Eu vejo esse homem agora como precursor, como aquele que preparou o Cristo, ele agora chamando o povo para o arrependimento. Ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vai vir um, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está
preparando o caminho para que o Cristo venha se apresentar. E certo dia, quem sabe João está fazendo o seu melhor sermão, quem sabe está batizando muitas pessoas, quem sabe está na sua melhor auge, e de repente o Cristo chega. Parece que eu posso ver João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João se depara com o Cristo. Jesus vai ser entronizado ao Jordão, e quando ele sai, nós vamos ver João tendo a visão da pomba descendo e pairando sobre o nosso Senhor Jesus. Jesus sai daquele cenário, e ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. O interessante é que quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, não foi o inimigo das nossas almas. Porque muitas das vezes nós entramos no meio do deserto e nós achamos que o deserto é coisa do inimigo. Nós achamos que o deserto, quem está nos proporcionando, está nos conduzindo, é o inimigo das nossas almas. Mas entenda que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Jesus, ele vai passar agora 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, se preparando. E parece que eu posso ver o Cristo, quando é findado esses dias, o inimigo vai tentar Jesus. Entenda que não foi no começo, não foi no meio do deserto, mas foi no final. O diabo vem tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Parece que eu posso ver o inimigo tentando colocar dúvida na mente do Cristo, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, através da palavra, ele vai repreender, ele vai se afastar, e nós vamos ver que após ele sair desse deserto, Jesus, ele vai dar início no ministério terreno. Curas, milagres, sinais e prodígios vão acontecer. Maravilhas vão estar acontecendo sobre a terra. E Jesus agora sabe que é chegado a hora de cumprir esse grande propósito. Veja que nós temos o privilégio de enxergar essa história por inteiro. Os profetas profetizaram, mas nós podemos ver, podemos analisar. E nós vemos o Cristo agora se preparando para ser entregue à morte e morte de cruz. Jesus, ele vai participar da última ceia. Ele vai se assentar com os discípulos. Nós vamos ver Jesus tomando agora uma bacia, lavando os pés dos discípulos. E é interessante que quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele revela a sujeira que está nos pés. E revela o que está também no coração. Se assentar na mesa com Cristo é saber o que está nos pés. E se assentar na mesa com Cristo é saber o que está no coração. Jesus revela a sujeira que está nos pés dos discípulos. Ele vai lavar os pés dos discípulos, tirando a sujeira. Mas o que está no coração de Judas, ele vai mandar fazer. Porque quando desce para o coração, a tendência é consumar. E Jesus, ele, ao sair da ceia, após cantar um louvor, Jesus sabia o que iria acontecer, o que ele iria enfrentar, e ele vai cantar, vai adorar, e ele sobe ao Getsemane, aonde ele vai orar ao Pai, e orando ao Pai, ele vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser traído com um beijo no rosto. Cristo é entregue nas mãos dos homens, vai ser levado, espancado, esbofeteado. Jesus vai ser maltratado, cuspido na sua face. Vão zombar do nosso Senhor Jesus. Vão colocar uma túnica vermelha de escarlate sobre ele. Vão colocar agora uma coroa de espinho sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho tão interessante que quando eles colocam essa coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, nós vemos a maldição do Éden. Porque Deus amaldiçoou a terra devido ao pecado. E ele disse que a terra iria produzir espinhos e abrolhos. E essa maldição está sendo colocada sobre Jesus. Porque ele vai levar o fardo do pecado sobre os seus ombros. Jesus vai tomar agora a maldição que estava sobre nós e vai colocar sobre ele.
ele vai se fazer maldito. Jesus vai tomar uma cruz e vai colocar sobre os seus ombros o madeiro. Ele vai caminhar em direção à cruz do Calvário. Jesus, quando ele chega lá naquele lugar, no Monte Caveira, sendo ajudado por Simão de Cirene, aquele homem que foi forçado a ajudar Jesus, ele não ajudou porque ele quis. Ele estava subindo para ver, ele estava subindo para participar do sacrifício anual, em que o sacerdote imolava o cordeiro, e com uma esponja, um isopo, ele jogava o sangue no meio do povo, e aquele homem que agora recebesse uma gota desse sangue nas suas vestes, ele tirava essas vestes brancas e levava para sua casa como um troféu nas suas mãos. Mas Simão de Cirene, que sobe para ver esse ato acontecer, Simão de Cirene, que está aguardando ver o sangue do cordeiro ser imolado, e está com a esperança de que esse sangue venha cair nas suas vestes, para levar para sua casa, ele vai se deparar não com o cordeiro que o sacerdote vai imolar, mas ele vai se deparar com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Simão de Cirene vai se deparar com um cordeiro que vai fazer somente um sacrifício, porque entenda que o sacrifício era feito dia após dia, ano após ano. O homem pecou, ele tinha que oferecer uma oferta de sacrifício, mas o sacrifício de Cristo é único. Aleluia. Jesus, ele vai se entregar na cruz do Calvário, oh glória, e através dessa forma, se entregando na cruz do Calvário, ele vai tirar o fardo, ele vai tirar as nossas dores, as nossas enfermidades. O fardo do pecado que estava sobre o mundo recai sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. É interessante agora que está se cumprindo o que Isaías viu. Como ovelha muda é levada ao matadouro sem sequer abrir a sua boca. Parece que eu posso ver o Cristo agora caminhando em direção ao Monte Caveira, aonde ele vai ser colocado sobre a trave, o patíbulo. Os cravos vão atravessar as suas mãos. Os cravos vão atravessar os seus pés. Jesus vai ser levantado como uma serpente que foi levantada no deserto. Entenda que lá no deserto o povo se volta contra Deus, e Deus agora permite que a serpente saia picando o povo. O povo está morrendo, Moisés intercede pelo povo, e Deus agora manda Moisés construir uma serpente de bronze e levantar no meio do deserto. Todo aquele que fosse picado pela serpente, olhando para aquela serpente de bronze que estava levantada no deserto, ele era sarado. Entenda que nós, quando pecamos, quando nós erramos, e nós olhamos para o Cristo que foi levantado no madeiro, os nossos pecados são perdoados. Quando nós nos arrependemos, aleluia, os nossos pecados são perdoados. Jesus é levantado como a serpente foi levantada, e o Cristo está agora se entregando. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e está consumado. Naquele momento a história vai nos dizer que Cristo desceu ao inferno, porque ele toma sobre si o fardo do pecado, ele toma sobre si o jugo do pecado. Jesus, ele vai até o inferno, mas lá no inferno ele toma a chave da morte do inferno. Jesus proclama a sua vitória, e ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou, aleluia. Entenda que Chico Xavier, ele até falou, ele fez coisas, mas ele morreu e não ressuscitou. Entenda que homens, Buda e muitos outros homens aí morreu e não ressuscitou, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode até ter morrido, desceu ao inferno, mas lá no inferno ele toma a chave da morte do inferno, proclama a sua vitória, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor, porque o nosso Cristo está vivo. O nosso Deus, o nosso Cristo não é como um Deus de barro.
O nosso Cristo não é como um ser que fica pregado na parede, não. O nosso Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E entenda que o ligamento que nós tínhamos com o Pai, que o pecado anulou, Jesus agora é a ponte entre o Pai e nós. Jesus ligou novamente o homem com Deus, aleluia, aquilo que o pecado arrancou. Jesus, oh glória, estabeleceu novamente a comunhão com o Pai que está no céu. Entenda que Jesus, Ele se entregou, morreu, ressuscitou, caminhou com os discípulos, falou com os discípulos e foi assunto ao céu. Mas a Bíblia vai nos mostrar, e nós vemos fatos que aconteceram até a morte de Cristo, e nós temos o privilégio de ver o livro do Apocalipse, que faz parte dessa história, desse contexto. Pois Jesus, quando Ele morre, Ele ressuscita, Ele deixa a promessa de ir ao Pai, Ele vai ao Pai, roga ao Pai que iria enviar o Consolador. A Bíblia vai nos dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo capacitou, o amigo do noivo desceu, e veio agora e está conosco até a consumação dos séculos. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar, e nós vamos ver no livro do Apocalipse que nós lemos, e a Bíblia vai nos falar acerca da ceia, das bodas do Cordeiro. Mas é interessante que para as bodas do Cordeiro acontecer, algumas coisas precisam ainda se desenrolar na história, e nós temos o privilégio de ver e conhecer e saber através desse livro, que era o livro do Apocalipse. Entenda que nós vamos correr, que as horas já foi. Quando Jesus agora morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os seus discípulos ficaram na terra. A história vai nos mostrar que João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito do Cristo, ele vai escrever acerca do livro do Apocalipse. A história vai nos mostrar que João, ele viu os outros apóstolos morrer um após um, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas João permaneceu e prevaleceu. A Bíblia vai nos dizer que João agora está dentro da ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, os homens disseram: olha, vamos calar a boca de João. Tentaram matar João, tentaram jogar João dentro de um tacho fervendo, tentaram fritar o apóstolo João, e vieram agora que não tinham condições de matar esse homem, disseram: vamos levar e lançar ele lá na ilha de Patmos, uma ilha no meio do mar, uma ilha isolada, porque lá nós vamos fechar a boca desse homem, e assim vamos parar com essa seita. E a história vai nos dizer que João, quando está lá na ilha de Patmos, foi no dia do Senhor, que de repente, quando as portas se fecharam para João, a Bíblia vai nos dizer que Deus abriu uma porta no céu, e João foi levado diante do Cristo glorificado. João agora é arrebatado ao céu, e lá no céu, parece que eu posso ver o apóstolo João ouvindo uma voz nas suas costas. João vai querer saber quem é que está falando. É Jesus dizendo: João, escreve o que tu vês e envia a 7 igrejas. João começa a escrever o livro do Apocalipse, mas essa visão, João vai querer ver quem é que está falando com ele. Quando ele vai se virar, João está ouvindo uma voz como uma voz de trovão. João está ouvindo uma voz, e parece que eu posso ver uma voz muito bela. Era a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando ele se vira, ele vai se deparar com 7 castiçais de ouro. E estes 7 castiçais de ouro representam 7 igrejas. E entenda que quando João começa a olhar, ele vai ter uma visão. Ele vai olhar e ele vai ver o seu cabelo é mais branco do que a neve. João vai olhar um pouquinho mais para baixo, parece que eu posso ver. Os seus olhos são como chama de fogo. João está olhando, ele vai ver umas vestes talares brancas, e no seu peito um cinto de ouro. Aleluia. João continua olhando e ele vai ver os seus pés são como um latão
reluzente forjado numa fornalha. E João está dizendo que da sua boca saiu uma espada, aleluia, de 2 gumes. João se depara com o Cristo glorificado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí sabe que parece que eu posso ver o que eu entendo com isso, que João vai ver Jesus caminhando entre os 7 castiçais. Sabe que João está vendo que Jesus caminha no meio da igreja. Os 7 castiçais de ouro representa a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. E saiba de uma coisa nessa noite: Jesus caminha no meio da igreja. O Todo-Poderoso ainda está caminhando no meio da igreja. O homem pode ter se corrompido, os pastores podem ter se corrompido, os profetas podem ter se vendido, muitos podem ter se entregado ao sistema mundano, ao sistema do mundo, ao sistema do engano, ao sistema de Satanás. Mas uma coisa é: Jesus permanece caminhando no meio da igreja. Ele está com os fiéis. Nós não estamos sozinhos, porque o Cristo está comigo e contigo, e Ele caminha no meio da igreja. Não estamos sozinhos. Se nós pararmos para olhar o cenário em que estamos vivendo, nós vamos ver que está um caos, uma verdadeira bagunça. As igrejas se corromperam, muitos lugares estão corrompidos. Quando nós falamos acerca da igreja, não generalizando, mas uma grande parte se corrompeu. O povo se corrompeu. Pessoas que estavam com Cristo já não estão mais, mas Jesus está com os fiéis da terra. O Todo-Poderoso caminha com os fiéis da terra. E isso é preocupante, ver o cenário que nós estamos vivendo. Mas o interessante é que, voltando para encerrarmos, a Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar que João, ele tem essa visão. Escreve as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas. E nós vemos no capítulo número 5, João tendo uma nova visão. Parece que eu posso ver João sendo levado aos céus novamente, e ele vai se deparar agora com o trono de Deus. João vai ver agora o trono de Deus, e ao redor do trono 24 anciões que adoram de dia, adoram de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Porque a adoração pode parar aqui na terra, mas lá no céu é 24 horas, 48 horas, eles dizendo: Santo, 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 adorando o Deus eterno. Aí a história vai nos dizer que João está chorando, porque ele vai ver um livro na destra da mão de Deus, e esse livro está selado por dentro e por fora, e ele começa a chorar desesperadamente, porque ninguém é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. João olha esse livro nas mãos de Deus. João está chorando e se perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aí foi olhado no céu, olhado na terra e embaixo da terra. Ninguém é digno de abrir o livro e desatar o selo. João está desesperado, mas de repente alguém vai chamar a atenção de João e dizer: João, está aí quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Parece que eu posso ver João olhando do lado do trono, e do lado do trono vai vir caminhando um semelhante ao cordeiro que foi morto, mas ao 3º dia reviveu. E quem é? O Cristo, o Salvador do mundo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Jesus, ele passa diante do trono de Deus. Ele toma agora o livro das mãos de Deus, e ele tem o poder para desatar o livro. É algo muito grande, muito maravilhoso sobre o livro, não dá para falar mais. A história vai nos contar que Jesus, ele desata os 7 selos. E quando isso há de acontecer, entenda que a igreja, nós aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus. E para que o livro venha a ser aberto, os selos venham a ser desatados, algo tem que acontecer. E está para acontecer. E logo vai acontecer.
A qualquer minuto, a qualquer segundo, a igreja do Senhor vai ouvir o tic-tac de Deus. A qualquer segundo vai se cumprir a palavra que Paulo disse, aleluia, que ele virá com a alarido de voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que dormem em Cristo, aleluia, aqueles que já dormiram em Cristo vão ressuscitar. Aí a Bíblia vai dizer que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aleluia. Tragada foi a morte pela vitória, oh Espírito de Deus. A qualquer momento, os que já morreram em Cristo vão ressuscitar. O seu corpo vai ser transformado num abrir e num fechar de olho. Entenda que vai ser questão de segundo para tudo acontecer. O maior evento da história do mundo, o evento mais esperado, aguardado por toda a nação, vai acontecer de repente. As manchetes do jornal, tudo vai parar, a internet vai parar, e para pronunciar alguma coisa aconteceu na terra, não sabemos o que, mas nós sabemos que um povo, nós sabemos que pessoas, nós sabemos que uma multidão desapareceu. E quem é? De repente alguém vai sair de dentro da sua casa dizendo: eu sei quem foi que sumiu. Quem foi? Foi as irmãs do ciclo de oração, foi os jovens que adoraram o nome dele, foi aquela igreja que adorava de dia, de noite, de madrugada, que subia monte e descia monte. Aquele povo que era taxado de doido, foi eles que sumiram, foi eles que foram arrebatados para a glória. O verdadeiro caos vai parar. O mundo vai parar, querendo saber para onde foi essas pessoas. Parece que eu posso ver a palavra se cumprindo. Estavam um no campo, estavam dois no campo, um sumiu e ficou, o outro estava deitado, um outro sumiu, o outro ficou. Pessoas estavam dentro de casa, um sumiu e o outro ficou. O que aconteceu? Jesus voltou para buscar a sua igreja. Entenda que nesse momento que a igreja for arrebatada, os selos serão abertos. É nesse momento que o cavalo branco vai sair. O cavalo branco vai sair, o cavalo branco que tem um arco e flecha na mão, representando distância, que vai conquistar, governar, vai trazer uma falsa paz no mundo. Ele vai sair. E quando ele sair trazendo essa falsa paz, parece que eu posso ver o povo desesperado. O povo acreditando no anticristo que está para se revelar. Ele se revelando, a história vai nos dizer que passando-se um tempo, porque existe algumas outras coisas que nós precisávamos entender acerca do período da tribulação. A tribulação nós podemos dividir em dois períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio é onde o anticristo se levanta com falso tratado de paz. O povo vai acreditar, vai abraçar, vai estar com ele. Porém a história vai nos dizer que passamos 3 anos e meio, o segundo cavalo vai sair. Lá vem o cavalo vermelho. Ele vai trazer agora uma grande espada na mão, falando acerca de guerras, grandes guerras, e vai quebrar essa falsa paz. Quando ele quebra essa falsa paz, parece que eu posso ver o terceiro cavaleiro saindo. O terceiro cavaleiro vai sair agora com uma balança na mão, falando acerca de racionamento de comida, de alimento. Imagina o que vai acontecer. O povo perecendo de fome, o povo precisando de comida, precisando de alimento, o povo trabalhando o dia todo para comprar um pouquinho de alimento, porque o racionamento, a peste, a fome, a praga matando a população. E de repente o quarto cavaleiro sai.
e ele sai com a terça parte, para destruir. Ele sai com o inferno para acabar, para matar uma terça parte do povo. Aí nós vamos entender que enquanto aqui na terra vai estar acontecendo muitas coisas, porque Deus vai tratar com o povo, vai tratar com a terra, vai tratar com o ar, vai tratar com muitas coisas. A igreja do Senhor foi arrebatada. Nós vamos ser galardoados. Eu já estou encerrando, mais 2 minutinhos e eu já encerro. A igreja do Senhor vai ser arrebatada, e nós sendo arrebatados, nós vamos ser galardoados. Quando nós falamos acerca desses galardões, aquele que fez a obra do Senhor, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, aquele que fez a obra pensando em si próprio, no seu bel prazer, as suas obras vão passar no fogo, vão ser queimadas. Mas aquele que adorou, exaltou, glorificou, buscou, fez a vontade de Deus da melhor forma, vai passar no fogo e as suas obras vão se tornar como galardões. Após nós sermos galardoados, parece que eu posso ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo levando a igreja para a sala onde está preparada. Parece que eu posso ver o nosso Senhor Jesus Cristo nos levando em uma caminhada, nós sendo conduzindo com o Todo-Poderoso para dentro de uma porta, e quando nós rompemos essa porta, nós vamos ver uma grande mesa, uma mesa onde haverá os nossos lugares separados. Lá nós vamos ver nosso pai Abraão, nós vamos ver Jacó, lá nós vamos ver aqueles que já dormiram em Cristo, lá nós vamos se encontrar com o pastor, com a pastora, lá nós vamos se encontrar com nossos irmãos em uma plena comunhão, porque lá nós vamos estar diante das bodas do Cordeiro, vamos estar aonde Jesus preparou para mim e para você. Vamos se assentar na mesa, uma grande mesa linda, maravilhosa, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo vai estar comigo e contigo. Vale a pena pagar o preço desses dias, vale a pena passar prova, passar luta, passar dificuldade, até passar fome, vale a pena, porque naquele dia não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá mais dificuldade, não haverá mais ausência de Deus, não vai haver mais a peste, a mortandade, não vai haver prova, não vai haver luta, só haverá a presença do Todo-Poderoso Jesus comigo e contigo, para juntos estarmos com Ele e adorarmos ao nome do Santo, do Kadosh, do Adonai, daquele que vive e reina para todo o sempre. Fiquemos em pé nessa noite. Felizes são aqueles que irão participar da ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém, irmãos? Tem alguém afastado da presença do Eterno? Não tem, né? Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, vamos fazer um minuto de oração e já passo o microfone aqui de direito. O Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, por esta noite na Tua presença, aonde, Senhor, nós vamos sair daqui sabendo, ó Pai, que em breve está próximo o dia, a hora, a Sua chegada, Senhor. Nós aguardamos, ansiamos, ó Pai, a Tua vinda, Senhor. Ó Senhor, nos dê força para suportar os dias que estamos vivendo. Nos dê força, Senhor, para aguardar, ó Pai, a Tua vinda. Pai, dê força para essa mocidade, Senhor. Dê força para essa casa de oração. Deus, dê força para esse anjo que está aqui, cuidando desse rebanho, ó Pai amado, até a Tua vinda, Senhor, porque nós cremos que breve, muito em breve, nós iremos se assentar contigo, na ceia das bodas do Cordeiro. Aquele que tem palma, aquele que tem aleluia, aquele que pode adorar o Senhor, exalta o nome do Senhor.